E aí pessoal, aqui Diego Carneiro mais uma vez. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que a gente calculava, né, o tamanho da amostra para um determinado nível de poder, um determinado nível de significância, uma variância populacional e um nível de efeito esperado. E também a proporção aqui de tratados e não tratados. A gente discutiu cada elemento dessa fórmula, o que diminui o poder e aumenta o poder, né? Lembrando que poder aqui é a probabilidade de a gente identificar o verdadeiro valor, dado que ele existe. Agora a gente vai implementar essa fórmula aqui, digamos, no Stata, certo? Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Então aqui na tela do Stata, o comando que a gente vai usar é o comando Power. Se a gente for aqui no Help do Power, a gente vai ter essa opção aqui, tá? Então ele vai fazer análise de poder e o tamanho da amostra, né, para teste de hipótese. A sintaxe dele básica é Power, né, o nome do comando, aí o método, vírgula, e aí uma série de opções. Se eu quiser calcular o tamanho da amostra, que é o nosso objetivo aqui. Mas eu também posso calcular com essa função, a partir de um dado tamanho da amostra, calcular o poder. E a partir de um dado poder e tamanho da amostra, posso calcular o efeito esperado, né? Ou o tamanho do efeito que eu espero para o parâmetro em questão. Então vamos olhar elemento a elemento dessa fórmula, né? Primeiro, essa parte do método, aqui ele dá alguns métodos, né? O nosso principal interesse vai ser esse aqui, né? Quando eu tenho duas amostras independentes. Basicamente, a opção que a gente vai tratar é essa opção aqui, toMeans. Ou seja, quando eu estou querendo observar a diferença de resultado entre duas amostras. Então eu venho aqui em toMeans e aí eu tenho aqui uma seção só para esse subcomando. Basicamente a ideia dessa sintaxe vai ser assim. Eu coloco power, toMeans, né, para identificar que eu estou comparando duas amostras. E aqui eu vou colocar M1 e M2. O que é o M1 e o M2? Esse daqui seria o tamanho do valor esperado para a amostra 1 e o tamanho do esperado para a amostra 2. A diferença entre esses dois caras aqui vai ser o tamanho do efeito que a gente vai conseguir detectar. Então, se aqui for 1 e aqui for 1.5, então quer dizer que a gente vai conseguir detectar um efeito de até 0.5. O poder aqui a gente pode escolher, por exemplo 80% ou 90%, e a gente tem aqui algumas opções. Quando a gente vem aqui para as opções, a gente pode definir o nível de significância, o padrão aqui é 0.05, 5%. O nível de poder a gente pode também setar, o default aqui é 80%, né, 0.8. A gente ainda pode escolher a probabilidade de cometer do tipo 2, o beta, também tem um default aqui de 20%, que é justamente o complementar do poder, né? A gente pode definir o tamanho da amostra, se a gente quiser calcular o poder para um nível dado, né, da amostra. A gente pode definir o tamanho da amostra separadamente, né, para o grupo de controle e para o grupo de tratamento. Ou então a gente pode simplesmente colocar a amostra para um deles, ou colocar a amostra total e colocar a relação entre um e outro. Se a gente colocar, por exemplo, o valor 1, que é o default, significa que os dois grupos têm a mesma quantidade de participantes. Nós temos aqui outras opções ainda. Temos, por exemplo, a opção aqui SD, em que a gente vai colocar o que seria o desvio padrão da nossa variável de interesse, né? Ou pelo menos o desvio padrão esperado, né? Aqui a gente precisaria de uma espécie de um survey, né, prévio, para a gente conseguir ter uma ideia de quanto seria esse desvio padrão. Senão ele só vai ser conhecido após o experimento. O programa aqui ele vai setar como default o desvio padrão de 1. A gente também pode assumir, né, que os desvios padrões variam conforme o grupo de tratamento. Então a gente pode atribuir um desvio padrão para um grupo e o desvio padrão para outro grupo. Isso pode ser interessante caso seja plausível achar que o tratamento afeta o desvio padrão, né? Não é muito o nosso caso. E temos aqui outras opções, né, que são opções de otimização, opções, por exemplo, table, que vai apresentar o resultado da forma de tabela. A gente pode expressar isso na forma de gráfico, alternando diferentes valores para alguns dos parâmetros que a gente está tratando. E aqui algumas opções de otimização. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Suponha que eu queira computar o tamanho de um grupo para um experimento em que eu estou querendo verificar o efeito de 0.5. Aqui poderia ser, por exemplo, 0.5 desvios padrões. Então eu posso atribuir, por exemplo, para um dos grupos 1 e o segundo valor 1.5. De modo que eu tomando aqui power toMeans 1 e 1.5, eu vou estar calculando a amostra usando todos os defaults, né? Eu tenho um desvio padrão de 1, eu vou ter um nível de significância de 5%, eu vou ter também o poder de 80%, e a gente também vai assumir que os dois grupos eles vão ter a mesma quantidade de observação. Ou seja, tudo que foi default, se a gente não informar, ele vai setar essas configurações. Então vamos testar aqui. Se eu copiar esse valor, jogar aqui na tela do Stata, dou Enter, e ele vai performar aqui o teste. Então ele está dando as informações que a gente deu, né? Essas informações são default, alfa de 5%, poder de 80%, o delta, né, que é a diferença do M1 e o M2, né? Ele é de 0.5 e o desvio padrão aqui é de 1. Há um design, né? Com essas características, ele está me dizendo que a amostra vai ter que ser de 128 pessoas. No caso, eu vou ter 64 no grupo de tratamento e 64 no grupo de controle. Vamos olhar então os outros exemplos. Aqui eu estou escrevendo a mesma coisa do caso anterior, só que aqui ao invés de eu colocar 1 e 1.5, eu estou colocando 1 e estou indicando o tamanho da diferença, 0.5. Então são duas formas de fazer a mesma coisa. Se eu rodar, ó, você vai ver que deu exatamente a mesma coisa, né? Então o N 128 e o N 64.
A gente disse que quanto maior for essa diferença, menor tem que ser o tamanho da nossa amostra. Então, por exemplo, se a diferença, em vez de ser 0,5, fosse 0,8, a gente esperaria uma amostra menor, no caso que é n igual a 52. Então, cada grupo vai ter 26. Por outro lado, se eu reduzisse a diferença para 0,2, por exemplo, eu precisaria de uma amostra muito maior, no caso quase 800 indivíduos. Ele mostra aqui também uma terceira forma de escrever a mesma coisa. Aqui, mais uma vez, eu coloquei 1 e 1,5, né, mostrando que a diferença é 0,5. Só que aqui eu coloquei que a proporção do grupo de tratados para o grupo de controle é de 2 para 1. Ou seja, tem 2 indivíduos no grupo de tratamento para cada indivíduo no grupo de controle. Note que a gente diz que o poder é maximizado quando as proporções são iguais. Nesse caso, como eu alterei as proporções, isso vai requerer uma amostra muito maior para poder alcançar o mesmo nível de poder. Note, eu tinha o mesmo delta, o mesmo nível de significância, e para eu alcançar o mesmo nível de poder, eu precisei de uma amostra de 144, ao invés de 128. Nesse próximo exemplo, mais uma vez a gente tem a diferença de 0,5, só que aqui a gente está fixando a quantidade de indivíduos no grupo de controle. E a gente quer que o software nos dê quantos indivíduos tem que ter no tratamento para poder garantir um poder de 80% com um nível de significância de 5%. Se o meu grupo de controle está fixo aqui em 60, o meu grupo de tratamento vai ter que ser igual a 69 para que eu consiga atingir 80% de poder ao nível de significância de 0,05. De modo que a amostra total vai ter que ser 129, né? 60 no controle e 69 no tratamento. Agora, nós temos um caso em que eu vario os desvios padrões de um grupo ou de outro. Então aqui eu estou dizendo que o desvio padrão do grupo de controle ele é igual a 2 e o desvio padrão do grupo de tratamento ele é igual a 3. Note que agora, com esses desvios padrões de 2 e 3, eu vou ter que ter uma amostra muito maior. Então perceba que quanto maior for o desvio padrão, maior vai ter que ser o nível da amostra. Isso também a gente discutiu lá na aula anterior. Dessa forma que eu vou ter que precisar agora, né, de 2 grupos de 410 indivíduos com cada um. Eu também posso alterar o nível de significância. Em vez de utilizar por 0,05, que a gente já vinha utilizando, eu posso alterar isso para 0,10. E além disso, eu posso observar apenas um dos lados. O que isso significa? Significa a minha hipótese alternativa, na verdade, vai ser de que o valor ele é maior ou menor do que 0. Em vez de ser simplesmente diferente de 0, né, de modo que ele pode ser menor ou maior, aqui eu estou olhando apenas um dos lados. Então, alterando o alfa para 10% e observando apenas um dos lados, eu vou precisar de uma amostra um pouco menor. Como a gente conversou, quanto maior for o nível de significância, menor vai ser o tamanho da amostra requerida. Porque note que o nível de significância é a probabilidade de cometer o erro lá do tipo 1. Então, se eu aceito uma probabilidade maior de cometer esse erro, eu preciso de um valor menor de amostra. Outro recurso interessante desse comando power é que a gente pode testar vários valores. Por exemplo, aqui no lugar do 1.5, nós pedimos para ele testar valores que variam de 1.1 até 2, variando de 0.1 em 0.1. Ele vai testar o efeito de 0.1, 0.2, 0.3 até o efeito de 1, né, que seria a diferença de 2 e 1. E aqui eu também estou pedindo para ele testar 2 níveis de poder, de 80% e 90%. E ainda vou pedir para ele plotar um gráfico no final. Então aqui esse gráfico ele vai me dizer o tamanho da amostra e aqui qual seria a média do grupo experimental. Note que para poder eu ter um poder de 0.9, eu vou precisar, né, de uma amostra maior do que aquela que eu precisaria para ter um poder menor, né, de 0.8. E note que também, à medida que o tamanho do efeito vai aumentando, a amostra requerida ela vai caindo. E ela cai significativamente, né? Quando eu saio aqui de 1.1 para 1.2, ela já cai de 4.000 para 1.000. E depois ela cai para valores inferiores até que ela estabiliza aqui no valor bem pequeno. Então a gente viu lá que quanto maior o tamanho do efeito, menor é a amostra requerida. É o que está sendo mostrado aqui no gráfico. Nós também podemos fazer o contrário. Eu posso querer calcular o poder a partir de um determinado tamanho de amostra. Então nesse caso, basta eu informar para o comando o tamanho da amostra. No caso aqui vai ser n igual a 50, por exemplo. E eu digo o tamanho do efeito que eu quero conseguir medir. E aí ele vai me dizer a quantidade de poder que eu tenho. Então nesse caso, ó, ele assumiu o alpha default, né, já que a gente não disse nada. A gente definiu aqui o n em 50. Como o n é 50 e a gente também assumiu por default que os dois grupos têm a mesma quantidade, né, já que ele não disse nada. Cada grupo vai ter 25. O delta é 0.5, que é a diferença de 1 e 1.5. O desvio padrão também é de 1, né, que a gente já assumiu. E o poder nesse caso vai ser de 41%. Mais uma vez, né, se eu aumentasse, por exemplo, o tamanho da amostra de 50 para 100, meu poder subiria para 69%. Se além disso eu alterasse a proporção dos grupos, ao invés de eu ter os dois grupos iguais, eu colocasse uma desproporção com relação a um dos grupos, eu reduziria ainda mais o poder. Nesse caso, o poder cai de 69 para 64. Lembra que para um determinado nível de amostra, né, o poder ele é maximizado quando metade dos indivíduos são tratados e metade são controle. Nesse caso aqui, a amostra era de 100, né, só que ele teve que arredondar para 99, porque eu vou ter 33 indivíduos no grupo de controle e 66 indivíduos no grupo de tratamento. Então, note que nesse caso o nosso poder cai para 64. Assim como no caso anterior, a gente também pode utilizar gráficos, né? Então, suponha que eu queira saber o poder para diferentes níveis de amostra. Então, eu vou colocar aqui o N, né, que é o indicativo do tamanho da amostra. Ele vai olhar, vai testar vários valores, começando de 50, indo até 100, aumentando de 10 em 10. Então, ele vai trocar 50, 60, 70, até 100. E ele vai plotar isso num gráfico.
Nesse caso, note que à medida que eu aumentar a amostra, a quantidade de poder vai aumentando. Então, no caso aqui, quando eu tenho 50, tudo mais constante, né? Todos aqueles outros parâmetros, alfa igual a 0,05, desvio padrão de 1, a mesma fração, né, nos dois grupos, eu vou ter aqui um poder um pouco mais de 40%. Já com uma amostra 2 vezes maior, de 100, eu vou ter alguma coisa aqui perto de 70%. Também de acordo com aquilo que a gente tinha conversado. O comando permite ainda que a gente possa detectar o tamanho do efeito, dando o tamanho da amostra e o nível de poder. Então, nesse caso, note que eu só apresentei o primeiro valor, né? Eu não disse o tamanho do efeito, mas eu fixei o poder e fixei a quantidade da amostra. Então, nesse caso, para o nível de significância 0,5, para obter um poder de 80%, com a amostra de 50, ou seja, com 50 em cada grupo, eu vou ter um delta, né? O mínimo efeito detectável, nesse caso, seria de 0,56. Então, significa que eu conseguiria, né, observar um efeito a partir de 0,56. Se o efeito do programa for menor, né, do que esse valor, 0,056, né, essa amostra não seria suficiente.